Olá, amigos seguidores, cumprimento a todos com muito bom dia. Bom dia você, meu amigo, você que parou no vídeo. Bom dia, família, né? Sei que tem pessoas da nossa família assistindo. Quero aqui deixar um abraço muito carinhoso a toda a nossa família. Vocês que estão aí na Grande Vitória, vai o nosso abraço, nosso carinho. Os demais da família que vão assistir esse estudo, essa mensagem, fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia, aprender um pouco da Bíblia Sagrada. O intuito aqui é de compartilhar aquilo que Deus tem nos ensinado, colocado no nosso coração, que é estudar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar, se alimentar da palavra de Deus. Quando nós buscamos o Senhor Deus através da Bíblia, da leitura, nós estamos nos alimentando espiritualmente. Por isso, é importante você conhecer a Bíblia. É importante você ouvir a voz de Deus através da palavra. É importante você orar e buscar a presença de Deus. Porque é isso que nos fortalece para nós vencermos as lutas, batalha a qual nós enfrentamos todos os dias. Todos nós estamos sujeitos a passar por luta, por prova, e devemos estar fortalecidos espiritualmente para que assim possamos vencer. Então, desde já quero aqui agradecer a todos, deixar o meu abraço, meu carinho a todos os nossos amigos seguidores. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, à leitura da palavra de Deus. Vamos hoje aprender um pouco, capítulo 11 do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Nós estamos aí estudando, Estudando, lendo, comentando. E hoje nós iremos estudar o capítulo 11, que vai falar dos chamados de cristãos, E antes de nós iniciarmos aqui a leitura, o estudo, nós vamos orar, falar com Deus nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus. Suplicamos a Ti, Senhor, uma bênção de perdão. Perdoa as nossas falhas, nossos erros. Renova a nossa comunhão, meu Deus. Nos ajuda, meu Deus, cada dia mais a estar firme na Tua presença. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui. Louvamos o nome do Senhor. Pedimos que o Senhor venha revelar a Tua palavra aos nossos corações. Abençoa cada vida, cada irmão que parou nesse vídeo, cada seguidor deste canal. Abençoa este canal, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, meu amigo. Que Deus te abençoe nessa manhã. Então vamos ao estudo, Você que vai assistir mais tarde, à noite, Que Deus te abençoe aí. Abençoe a sua família, abençoe você no trabalho, nos seus afazeres, nos seus projetos, nos seus sonhos. Que você possa ter êxito, ter vitória. Coloca diante do Senhor os seus sonhos, os seus projetos. É importante, Assim Deus vai te abençoar. Então, esse capítulo 11, Pedro justifica perante a igreja de haver batizado Cornélio. Pedro, ali visitado pelo Espírito Santo de Deus, teve aquela visão, Deus visitou Pedro, revelou Pedro para que pudesse ir até a casa de um judeu, Cornélio. E assim, da mesma forma, Deus visitou Cornélio, o Espírito Santo, a sintonia de Deus, do Espírito Santo, Sintonia de Deus trabalhando, agindo em prol, de salvar vidas e libertar vidas. Então Pedro vai ali, na casa de Cornélio, isso aí nós estudamos ontem no capítulo 10, e ali Deus opera, Deus abençoa na vida ali de Cornélio, e naquelas pessoas que estavam ali na casa de Cornélio, Cornélio, que era um cidadão que fazia o bem, ajudava as pessoas, e se agradava. Deus se agradou do Cornélio, o centurião, Cornélio. Deus se agradou dele, Deus operou naquela casa, salvou vidas se converteram, E aquela visita de Pedro não caiu bem para o judeu, para o pessoal ali, E ele foi questionado, Aqui no versículo 1, a visita de Pedro, um judeu, à casa de Cornélio. Cornélio que era gentil e Pedro era judeu. E um gentil não pegou muito bem entre a comunidade judaica,
não pegou muito bem. E eles foram questionar Pedro para que ele se explicasse, né? Aqui vemos, né, a perseguição dos religiosos, preso na religião, preso em dogmas, né? E questionando agora, Pedro é questionado, né? O apóstolo contou, e ali Pedro relata o que aconteceu, a visão que ele teve, né, pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro contou o ocorrido, ele falou sobre as promessas do Espírito Santo, sobre toda a carne, né, e lembrando-lhes as palavras do Senhor Jesus. João batizou com água, né, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. A palavra do Senhor Jesus, quando estava presente entre os discípulos ali, ele falou essa palavra, né, que João disse essa palavra, na verdade, né, que ele batizaria com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava sendo derramado ali sobre os apóstolos, né, aquele grande avivamento, né, do Pentecoste, onde o Senhor Deus derramou o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos, e ali as pessoas estavam sendo batizadas, aqueles que aceitavam o Senhor Jesus Cristo, aqueles que se convertiam, eram batizados nas águas e eram batizados pelo Espírito Santo, né? Agora o Espírito Santo habitava no meio deles, e aquilo ali incomodou os religiosos da época, que estavam presos na religião, estavam presos na letra, na lei, né? Ao ouvir o relato da fé entre os gentios, os cristãos judeus se alegraram e louvaram a Deus pelo seu benefício, né? Ali eles questionaram Pedro, os religiosos cristãos daquela época, né? E quando Pedro contou esse testemunho, essa experiência, os cristãos daquela época se alegraram, né? E quem estava se convertendo ali? Eram os próprios judeus, né? Já existia igreja ali, só que eles viviam, né, aquele evangelho da letra, né? Eles eram religiosos, mas Deus estava trabalhando na vida daquele povo. Pessoas estavam se convertendo. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. Já no segundo sermão, pelo poder do Espírito Santo, através do Evangelho de Jesus Cristo ali, pelo poder do Espírito Santo ali, mais 5 almas se converteram. E o Evangelho, né, o avivamento estava se expandindo ali, não só em Jerusalém, mas também, né, em outras regiões ali. E o Evangelho estava sendo pregado, estava sendo divulgado, porque Deus estava agindo através do Espírito Santo. E Atos capítulo 11, verso do 18 aqui, do verso 18 até o verso 21, nós vamos ver aqui que é muito interessante notar como a igreja primitiva estava empenhada na evangelização do mundo, né? Servos comprometidos com a obra, servos comprometidos com o Evangelho, cheios do Espírito Santo, buscando a presença de Deus para evangelizar, para que vidas fossem salvas, né? O poder de Deus ali agindo, trabalhando na vida daqueles servos. Rapidamente, mesmo em meio à perseguição e objeções à palavra de Deus, era semeada entre judeus e gentios. Porém, quando os gentios ouviram a mensagem, algo surpreendente aconteceu, né? Um acolhimento e fé sem igual, né, se viu entre eles. Isso foi espantoso na época, né? Isso foi espantoso na época, porque era a presença de Deus, era a promessa de Jesus sendo cumprida, o derramamento do Espírito Santo, né? E Atos capítulo 11, né, do versículo 22 ao 26, nós vamos ver aqui que rapidamente o crescimento da igreja entre os gentios despertou a atenção dos apóstolos, né? Despertou a atenção dos apóstolos em Jerusalém. Isso os levou a enviar Barnabé até Antioquia para supervisionar e orientar os irmãos que estavam ali fazendo o trabalho de evangelização, né? E o Espírito Santo estava agindo pela fidelidade, pela busca ali, né, com Deus, apóstolos buscando, o Espírito Santo agindo, pessoas se convertendo, os gentios, e ali houve um crescimento, né? Ao perceber a quantidade de trabalho e oportunidade, Barnabé, né, rapidamente lembrou-se de Saulo. Então ele foi até Tarso convidá-lo para fazer parte da missão, né? Saulo que se tornou Paulo, né?
E Paulo ali, então, foi convidado por Barnabé para fazer parte daquela missão de evangelização, né? E durante 1 ano eles permaneceram em Antioquia, doutrinando a igreja. Essa comunhão com o gentio cresceu e o vocabulário grego com o nascimento da palavra, né, cristão em português, né? Cristianos, né? Em português, cristãos, que significa pequenos de Cristo, né? E pela primeira vez ali eles foram chamados cristãos. Os apóstolos foram chamados cristãos, né? Está aqui no versículo 26, né? E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão, né? Já existia igrejas ali, mas agora com o avivamento, com a descida do Espírito Santo, né, Deus começou a operar, derramar o Espírito Santo ali, e eles eram batizados pelo Espírito Santo, né? E ali os apóstolos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Está relatado aqui no capítulo 20, no verso 26. No verso 27 e 30, né, nós vamos ver aqui um dos profetas da igreja primitiva, era Acabo. Ele profetizou uma fome global, né? Deus ali, usando esse servo, e ele profetizou que haveria fome, uma grande fome aí global, né? E a atitude da igreja foi fenomenal. Eles ficaram ainda mais unidos e começaram a dar ofertas para ajudar outros irmãos, ainda mais pobres, de forma que nenhum deles tivesse necessidade, né? Com essa revelação, a qual esse servo teve, Acabo o nome dele, e ali os irmãos se uniram no amor para ajudar um ao outro, né? Para que ninguém passasse necessidade com aquele período de fome que haveria de vir. Então Deus agindo, Deus providenciando, não deixando faltar nada para os servos, né? É assim que Deus faz conosco. Quando nós buscamos, quando nós estamos na presença, a gente pode até passar por dificuldade, mas Deus ele nos sustenta, Ele não deixa faltar nada para conosco, né? Ele nos dá o sustento, Ele abre porta, Ele manda o socorro bem presente na hora das nossas angústias. Deus, Ele é o nosso socorro. E quando nós somos fiéis, quando nós buscamos, entregamos nossas vidas para o Senhor, Deus opera, assim como operou na igreja ali, né? A igreja ali estava passando por perseguição, né? Ali um momento muito delicado, difícil, a qual os apóstolos ali não temeram, mas buscaram a presença do Espírito Santo, creu na promessa de Jesus Cristo, eles foram batizados pelo Espírito Santo e o Evangelho foi expandindo, foi crescendo e o operar de Deus através do Espírito Santo ali foi notório, né? O crescimento da igreja, a expansão, a evangelização chegou até os gentios se converteram verdadeiramente. Agora eles não viviam mais na letra, mas sim na revelação, né? E conheceram o mistério do Senhor Jesus Cristo, e ali eles foram batizados pelo Espírito Santo. E o Evangelho foi crescendo pelo poder do Espírito Santo ali, a qual Deus derramou sobre os apóstolos, sobre os irmãos, sobre a igreja. E ali, né, se inicia, estava firmado a igreja do Pentecoste. O grande avivamento, ali onde agora o Espírito Santo direcionava os apóstolos e era tudo feito dentro da direção, da revelação. Eles eram visitados através de revelação, de sonhos, de anjos, né? Anjos operavam e continuam operando na igreja até hoje. Deus opera, Deus fala, Deus revela. Basta que nós damos lugar e buscamos para que Deus possa agir nas nossas vidas e que possamos, né, dar lugar, né? E esse capítulo serve de exemplo. Esses servos fiéis servem de exemplo para nós, para que nós possamos ser fiéis, para que nós possamos buscar, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e ter ousadia para falar do amor de Cristo, do Evangelho de Cristo. Porque Jesus Cristo está voltando, Ele está às portas, Ele tem pressa em salvar a igreja, né? Salvar a igreja. Nós vivemos num mundo difícil, assim como os irmãos ali viveu, perseguição, né, dificuldade e luta, mas Deus o sustentava. Deus tem nos sustentado. Deus tem nos sustentado no dia a dia. O mundo vive em caos, mas nós temos a esperança em Deus. É assim que deve ser, que devemos buscar, né? É assim que devemos fazer todos os dias. Buscar
sem cessar, sem parar, estarmos preparados para, quando Jesus Cristo vier, nós alcançarmos a vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Quero deixar meu abraço, meu carinho a todos os nossos irmãos. E aqui nós encerramos mais esse estudo, essa leitura da Palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer parte da sua vida todos os dias. Amém? Então, aqui encerramos mais um estudo. Que Deus abençoe a todos. Fica todos na paz. Fica todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima e abençoada semana a todos os nossos amigos e irmãos.